Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma tarde linda, maravilhosa, do Gente pelo Caminho. Eu e meus convidados já passeamos aqui pelo jardim. Quem não conhece, gente, precisa conhecer, porque o lugar aqui é lindo, é maravilhoso e é propício para a gente falar sobre esse tema, que é psicologia positiva. Para falar sobre isso, hoje nós estamos aqui com o professor Ricardo Faria de Barros. Seja. Boa tarde, Boa professor tarde, Karina. Ricardo. Tudo bem? Tudo bem? Muito bom. O professor Ricardo, além de ser professor, também é palestrante, é pesquisador, é professor de pós-graduação e autor de livros sobre psicologia positiva. E hoje o tema é Contribuições da Ciência e da Felicidade em Psicologia Positiva para uma vida mais plena de sentir. Uau! Uau. Hoje o negócio aqui vai ser bom. Vai ser bom. Eu já estou de pé molhado, que eu já danei o pé na piscina, em cima das plantinhas. E amei. Realmente tá um calorzinho, tava precisando. Gente, eu tô aqui com a minha amiga Leda Aragão. Ela é administradora, é coach, faz um trabalho incrível com as mulheres e eu convidei ela hoje para ajudar a gente nesse debate, nessa conversa. Tudo bem, Leda? Nossa, ótima. Prazer aqui. Prazer, Luiz. Primeiro com essa mulher extraordinária, né? Sou sua fã. Oh, você meu sabe Deus, disso. olha. Ricardo, prazer demais prazer. conhecê-lo. Também já estou te seguindo. Que legal, que legal. Aqui a gente persegue todo mundo, né? Que Segue legal. todo mundo. É uma delícia. Toda terça-feira à tarde a gente está aqui, né, nesse bate-papo e eu estou sempre convidando pessoas novas, diferentes. Então, tudo quanto é palestra que eu vou, lugar que eu vou, eu fico de olho, né, para conhecer as pessoas interessantes, para trazer esses temas que são tão ricos Isso, assim isso. para o nosso público, né, e para fortalecer a vida das pessoas. Né, é sempre uma tarde inspiradora. Eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Legal. Mas, Ricardo, vamos lá. A gente está curioso para saber o que é, afinal de contas, essa psicologia positiva, da onde que surgiu. Eu sei que existe uma disciplina em Harvard que é muito disputada, né, por Isso. incrível que pareça. Então, Isso. explica para a gente direitinho o que é isso. Mais ou menos nos idos de 97, um grupo de psicólogos bem angustiados com o que eles estavam vendo, ouvindo, tudo que se tinha pesquisado até então era para quando as coisas dão errado na mente. Fobias, neuroses, psicopatias, depressões. Eles disseram, mas vem cá, quando é que a gente vai pesquisar as qualidades, os talentos, as forças, as virtudes? Será que não tem ninguém por aí que, nas mesmas condições dos outros, não adoeceram mentalmente, tem mais resiliência, mais otimismo, mais força, coragem? Quem são essas pessoas? Onde elas estão? Este foi o manifesto da chapa que concorreu à eleição da Associação de Psicologia Americana em 98. Esse manifesto ganhou. Eles ganharam. E aí, eles foram convidados pela Fundação Rockefeller, disseram assim, quanto vocês precisam para estudar essas pessoas? Quem são elas? O que elas fazem? Onde elas moram? Será que a gente pode ensinar? E aí, eles começaram um trabalho belíssimo de investigação no mundo todo. Quem são essas pessoas? Quem é a pessoa que na mesma guerra do Afeganistão, na mesma trincheira, o amigo dele perdeu a perna, ele perdeu a perna, caiu um morteiro. O amigo dele, infelizmente, ao voltar para a cidadezinha, entrou no alcoolismo, não consegue sair de dentro de casa, revoltado, culpa todo mundo pela a dor da perna dele, por não ter mais podido andar. Ele fundou o time de cadeirantes da cidadezinha dele. A psicologia positiva foi estudar essas pessoas, para entender como é o processo de pensamento, de emoção e de neuroplasticidade. Se a gente puder ensinar isso, a gente vai literalmente reeducar-se para a vida que vale a pena. Então, esse foi o início, 1998. Bebeu em várias fontes, viu, Kalina? Na logoterapia, na terapia de mudança comportamental ou cognitiva comportamental, na Gestalt, em religiões ligadas à Ásia, no budismo. Então, bebeu em várias fontes para construir o que hoje a gente chama um marco, uma estrutura teórica, científica e comprovada. É possível, sim, aprender a ser mais feliz e menos infeliz.
Olha, interessante. Que sorte a nossa. Que sorte a nossa, né? Inclusive de estar aqui Mas hoje. dá trabalho, mas você aprende. Olha, eu tô usando de aprender, Ricardo, que eu tô com meu olho aqui tremendo desde domingo. Acho que eu tô estressada. Tô precisando aprender um pouquinho. Vamos lá. O que o cérebro reptiliano tem a ver com a nossa infelicidade? A gente bateu um papo antes para o nosso público entender, Certo. eu e Ricardo, para eu entender um pouquinho o que é essa ciência. A gente ouve falar tanto de psicologia positiva. Eu estive numa palestra esses dias com o Ricardo. Tinha muita curiosidade de aprofundar nesse tema, como eu falei antes. Eu sei que existe uma matéria em Harvard e que é disputadíssima. Sim, fila de espera por 2 anos. Olha que loucura. Para as pessoas aprenderem a ser felizes, né? Isso. Mas o que o nosso cérebro reptiliano tem a ver com isso? Tudo que a gente sabe em termos de neuroplasticidade cerebral, como o cérebro se organiza, como os dendritos continuam crescendo, como os tecidos conversam, os neurônios espelho, reação, ação. Encosto a mão na panela, a panela está quente. Meu neurônio diz, tira a mão. Da próxima vez que eu ver uma panela... Segura. Vou fotografar uma piscina, um chão com florinhas, folhas lindas. E eu tô lá fotografando, ponho o pé dentro, até o talo era água. O que é que o meu neurônio par disse pro outro? Da próxima vez, toque antes. Percebeu? O nosso cérebro funciona em par. Há 20 anos atrás, a neurofisiologia começou a descobrir que a gente continua aprendendo. Sempre. Está sempre e remodelando os fluxos cerebrais. Tem uma pesquisa super interessante que ela diz assim, feche os olhos, você que está me ouvindo aí em casa, a pesquisa diz assim, feche os olhos e tente imaginar uma cena boa da sua vida. Olha lá, fecha os olhos, você pensa uma cena, pode ter sido da infância. As mesmas áreas que vão iluminar no seu cérebro, quando você tem esta vivência, são as que iluminariam hoje ao você ter esta vivência. Percebe a força disso? Fica impregnado caminhos no nosso cérebro, tanto de vivências boas como vivências negativas. Como se fossem sinapses. Isso. A peste do cérebro reptiliano, desculpe lhe chamar de peste, porque sem ele nós não estaríamos aqui. Sim. Ele é das cavernas, nossa primeira estrutura. Só que ele nos ensinou com 3 órgãos a se defender, se esconder ou fugir, ou atacar. O paralisar. Porque se a gente não fizesse isso, a gente morria. Sim. A gente estava dentro de uma caverna, vinha um cheirinho de fumaça. Meu filho, se for fogo, subindo na savana, vai entrar, você vai morrer asfixiado. Corra, saia de dentro da caverna. A gente saiu da caverna e escutou... Pode ser um tigre, pode não ser um tigre, mas é melhor ser precavido. Porque se for um tigre, eu pensei que não foi, já era. Se esconda. Eu colhi muito sementes, cacei. A tribo vizinha não caçou e não colheu nada e começou a rondar a minha tribo. Então este cérebro ele foi feito para isso. E ele é assim, imagine uma luta de golfe, de boxe. Pá, 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 pá. Quem está apanhando no cérebro reptiliano chama amígdala. A amígdala está levando pancada. Ela passa o dia levando pancada. Pá, 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 pá. A pessoa está toda chicosa, passeando pelo centro de Brasília, cai um cocô de pombo na roupa. Esta pessoa é a minha entrevistadora. É a Cali. Caiu um cocô de pombo na roupa. Nesta mesma hora, a amígdala dela faz pá, 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 pá. Tipo, que merda. Isso não podia ter acontecido. Eu tava tão linda, tão cheirosa, ia para uma reunião e agora tô aqui fedendo a cocô de pombo. Amígdala, pá, 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 pá. Ela bate em quem? No hipotálamo. O pobre do hipotálamo, a reação dele é libera cortisol e adrenalina para você saber como vai lidar com isso. Limpa, bota um casaco, tira o casaco. Até aí tudo bem? Sim. Sim. O hipocampo, são 3. O hipocampo grava o que aconteceu. Gravou. E ele dá uma ordem para você. Da próxima vez que estiver caminhando pelo setor comercial sul,
Olhe para cima e cuidado nos abençoados pombos. E o pior, ele amplifica essa ordem. Quando ele amplifica essa ordem, ele diz, Kalina, não caminhe mais no setor comercial sul. Percebe? Vai além. Isso ele faz com tudo. O cérebro reptiliano nos tira do jogo para nos proteger a jogar. Só que ele não sabe a hora de parar. Ele não sabe mais a hora de parar. Então, quando ele faz isso, a gente vive no império do cortisol, da adrenalina. A gente acorda de manhã assim. Você me dá 30 segundos para contar um causinho? Dou. Pode. Posso contar um caos? Pode. Presta atenção, gente. Eu sou cardíaco. Em 2012 eu tive um piripaco no coração, então eu tenho que ir de 6 em 6 meses. Vou lá para um determinado hospital aqui, eu não vou citar o nome para não fazer expor ninguém. E fui para esse determinado hospital fazer uma cintilografia por ressonância magnética em repouso e em movimento. Cheguei 6h30 da manhã, que eu gosto de chegar cedinho. Minha ficha era 7 horas, começava o meu atendimento 7 horas. Chegou uma senhorinha, 80 anos, lá vinha ela descendo as escadas, ela olhou de longe para mim e disse, só tá eu e as almas. Eu digo, eu, tu e as almas, tá cheio de gente aqui, senhora, senta aqui do meu lado. E começamos a bater papo. Ela contou que chegou aqui na Fundação de Brasília. A primeira maratona de Brasília que uma mulher correu, ela correu. Né? E aí teve problemas no coração, 80 anos, o mesmo exame ela ia fazer. Um pouco vai descendo outro senhorzinho, da minha faixa, 50. Da escada ele já grita, cadê as luzes que não acenderam? Eu olho para ele, olho para a senhorinha e diz, nós somos primeiro. Lá vem ele descendo. Passa pela maquininha da senha e diz, cadê a máquina que não está funcionando? A senhorinha diz, o senhor é o terceiro. Ele senta do nosso lado. Ele passa 20 minutos resmungando porque as atendentes não chegaram. E o exame dele está marcado para 7 horas, assim como estava o meu. E eu da vovozinha. 7 em ponto, chegam as 4 atendentes, liga tudo, pá, 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 pá. E elas chamam, senhor, senhora, senhor. A senhora está no meu meio. Eu aqui, ele aqui. A senhora olha para a atendente e diz, tenha um bom dia. Eu olho para a atendente e diz, meus documentos estão todos certos. Ele olha para a atendente e diz, qual é o seu horário? Meu Deus. Entramos na salinha de enfermagem. O enfermeiro vem com 2 pranchetas, os 2 primeiros, eu e a vovozinha, e pede para a gente preencher sob anestesia, que você vê reagente. Ele levanta a mão e diz, por que não me entregaram uma prancheta? O enfermeiro diz, senhor, é porque é de 2 em 2. Só tem 2 lá, pulsionando a veia. Os próximos 2, o senhor e mais outro, serão as próximas pranchetas. Entramos, pulsionamos a veia. Ele entra, pulsiona a veia. Vem o enfermeiro e diz, agora vocês precisam tomar água mineral para o exame. Com gás. Ele diz, eu não tomo água mineral com gás. Não tem outro enfermeiro. Diz, não, só tem que ser com gás. Para resumir a história, que eu gosto de conversar, este é o modelo cortisol e adrenalina que nos envenena. A sociedade está envenenada. A gente passa o dia procurando razões para ser infeliz. E quem procura, e se você que está me ouvindo procura, você vai achar e vai encher de justificativa para dizer, olha como eu sou infeliz. E ainda vai postar suas infelicidades. E alguém ainda vai dizer, você tem toda a razão. Tem toda a razão. É um absurdo esse hospital, com cardíaco, fazer isso. E por aí vai. Olha, eu vou aproveitar, deixa aqui da sua fala, viu, professor Ricardo, para dar um recadinho para as pessoas. Gente, esse momento eleitoral, né? O povo tá se matando, se degladiando. Olha, gente, pessoal, Boa. Meu mural não é lugar para discussão, para atacar outras pessoas, para xingamento. Poupe-me, poupe-me. Foi tão bom que você falou que eu vou usar o meu pentinho. Ai, Ricardo, você é uma fera. Olha, Eu me sinto mais seguro gente, com o meu pentinho. eu vou te falar. A gente tem rede social pra gente se relacionar, pra conhecer as pessoas, pra postar coisa boa, pra ver coisa boa. A galera, gente que... Eu posto um monte de coisa, né? Nas redes sociais, coisa do meu trabalho e tal. Tem uns seres humanos lá, uns seres humaninhos, que não comentam nada. Aí o dia que eu coloquei um negocinho, aí pronto. Discurso de ódio, de ponta a ponta. Eu falei... Aí eu... É porque a gente fala bombou. Não, eu falei, eu excluí o post, falei, galera, aqui não.
Por favor, faz isso lá na sua timeline, já que você quer, né? E Kaline, não é só na rede social. Este comportamento agressivo, excessivamente crítico, resmungão, reclamão, está dentro de família, está dentro do mundo do trabalho, invadiu. Nós estamos ficando como humanidade muito chatos, muito besta, gente. Cheio de direitos. A gente se encrespa. Menos, né? Menos. Eu conheço os meus direitos. Então isso nos deu uma dimensão, né, para poder reclamar, para poder estar em embate a todo momento. Né? Não, e assume umas falas como, né, de políticos, como se os conhecesse, assim, de tomar café em casa, né, bater papo, e fala da vida da pessoa com propriedade, assim, eu falo, meu Deus. A psicologia positiva, ela não é uma psicologia de autoajuda. Sim. Nem é de lentinha cor-de-rosa. Eu tenho uma pessoa que uma vez entrou numa postagem minha e disse, você fala isso porque você não tem problema. Eu digo, Uai. eu tenho, mas eu me nego a nós medirmos qual é o maior. Quem tem mais problema? Até porque um espinho no calo de qualquer pessoa pode ser só um espinho, mas no calo dele dói pra danado. Então não existe. A pior dor é a que eu estou sentindo no momento. Isso, né? Então quando a gente milita nesta área, não nega o sofrer. As pessoas, inclusive, têm direito a sofrer. Tem momentos na vida que a gente precisa estar angustiado. Para quê? Para a gente ver o que não está legal, o que a gente pode fazer. Tem momentos em que a gente se entristece. Mas o bem-estar emocional é maior do que a tristeza. É um construto maior, porque eu faço um balanço de toda a minha vida. Eu digo assim, ali está fedendo a cocô de pombo. Mas ali tá bom, aqui tá bom, aqui tá bom, o batom tá bom. Entendeu o que a gente faz? A gente faz uma compensação. Porque senão, se vocês assistiram um filme chamado Divertidamente, É top demais. é exatamente o que acontece. Aquele filme é genial do ponto de vista científico. A má lembrança ou a má memória, ela contamina toda a minha vida. E aí a gente fica... Rodando em ciclo, né? Eu quero envelhecer como uma malinha de rodas. Eu não quero envelhecer como mala de alça, não, entende? Então, isso vale, inclusive, para o processo nosso de envelhecimento. Sim. Que eu chamo de envelhescência, essa nova etapa da vida. Vale para tudo. A gente precisa se reeducar para a felicidade. Para uma vida pela qual vale a pena ser vivida. Uma vida com sentido. E não uma vida de tanta ambição, consumismo. E a gente loucura, se perde dos nossos valores, tentando ser o que esperam que nós sejamos. E aí a gente perde a nossa identidade. Lá na frente a gente percebe que a vida passou. E a gente também passou por ela. Gente, eu vou aproveitar para fazer uma brechinha aqui com a Leda, que está aqui comigo. A gente estava no curso de Master PNL. E eu estava passando um processo complicado, sabe, professor Ricardo? E aí, nosso mestre falou, trabalha em duplas, né? Vamos modelar um perfil, um padrão de comportamento de alguma coisa aí que vocês queiram. E eu falei, Leda, como é que você enfrenta a frustração? Pergunta boa. Pois é. Olha, foi show. Show, Leda, foi show. Cara, eu me reconstruí naquele momento. Olha, que lindo. Uau! Ai, que lindo! Tá vendo como você aprendeu? Gente. Não, A gente aprende. A gente foi juntas trocando ali, ela foi me contando como que ela viveu uma situação, como ela superou e tal. E eu falei, gente, como assim? Né? Tem luz no final do túnel, né? Fala pra gente um pouquinho, Leda. E realmente foi interessantíssimo, né, aquela troca nossa, porque me dar conta de como é esse processo foi muito interessante, porque talvez a gente pensa, é a minha maneira de ser, eu sempre fui assim, é lógico que hoje com todo o conhecimento, né, a coisa se amplia, né, a gente passa a prestar atenção. E aquele momento ali, quando eu fui partilhando a história, eu fui me dando conta do quanto eu, desde o início, sempre
pratiquei o princípio 10-90. 10% foi o que aconteceu, 90% é o que eu vou fazer com o que me aconteceu. Lindo, 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 lindo. E aí eu me dei conta naquele dia, naquela conversa, o quanto isso sempre foi recorrente. Sempre vendo o copo mais cheio e algumas pessoas, às vezes isso até incomoda algumas pessoas e vem, não me venha com essa sua vida perfeita agora. Dá a impressão até que não é tão perfeita assim. Mas é como eu enxergo, né? A dificuldade, houveram muitas, mas foi passado de uma forma tão tranquila. E aí hoje, com essa sua fala, eu me dei conta que eu acho que as minhas malas sempre foram de rodinha. Isso. Sempre foram, e assim, intuitivamente. Muita coisa intuitiva. Hoje eu me dou conta do processo e da estratégia. De fazer aquelas telas, tudo ao mesmo tempo, de entender isso, a dificuldade, sem dar muita atenção, porque eu nunca achei que era muito legal, me vitimizar. Sempre quis ser forte. E não é que sempre quero ser forte, às vezes negligenciava um pouco a dor, mas sem que isso me trouxesse uma carga enorme, né? Mas é essa psicologia. Quando eu comecei a ler sobre a psicologia positiva, gente, é bem assim, é assim. Mas não é assim que as pessoas veem a coisa? Isso não é normal, isso não é natural, assim, de todas as pessoas. Aí você começa a observar. Realmente, as pessoas ficam muito na dor, né? Ali, assim, naquele processo, até olhem para mim, eu estou sofrendo, né? E eu... Me like. Me like. E eu, andando um pouco mais, desde muito nova, sempre muito ligada a esporte. E o esporte que eu me identifiquei desde muito nova foi o vôlei. E o vôlei, depois, né, entendendo isso, que é um dos esportes que os médicos indicam para quem tem depressão, porque você está olhando para cima, né? Você tá... E eu passava de 2 horas da tarde às 8 da noite olhando para cima. E eu acho que aquilo internalizou, aquilo virou um processo interno mesmo, de estar olhando para cima. Né? E às vezes as pessoas, hoje, a gente tem visto tanto essa coisa da depressão, da solidão, desse processo, porque as pessoas estão muito assim, né? Isso. O foco Os tá tão adolescentes nisso, né? estão muito assim. E aquele momento onde eu acho que eu precisava internalizar mesmo, foi aquele momento que eu estava jogando vôlei, eu estava olhando para cima. Gente, e a vida foi difícil. Foi uma infância difícil, mas não foi dolorida. Né? Foi muito interessante. E aí eu entendi essa parte de estar olhando para cima, realmente. E foi um processo seus pais não interessantíssimo. tiraram de você a capacidade de passar pela dor. Não. A dor também ensina. É a que mais ensina. Oh, meu Deus. A gente podia aprender sem dor, E a mas gente nunca está rola, né? criando uma geração que está tentando tirá-los da dor. Exatamente. Teve criança em Brasília que das 688 figurinhas da Copa, ele pregou no álbum 5 do primeiro pacote. As outras, quem colecionou o álbum para ele? Adivinha? Pai e a mãe se divertiram. Ele não viveu a angústia de abrir um pacotinho e ser tudo repetido, e ter que trocar, fazer o bafo. Alguém vive para ele, na superproteção. Então a gente está criando gerações que não estão treinando a resiliência. Não estão treinando cair, tanar a cabeça no chão, mas se levante, filho. Se levante. Senão a vida passa por cima. A gente tem que ter papai e mamãe dizendo isso. E não querer nos levantar e viver a vida por a gente. Sim. Isso é o grande risco. Eu tive a sorte de ter essa infância até de uma cidade pequena, onde você podia, hoje a gente nem pode tanto deixar os nossos filhos saírem, ir buscar o leite, e ir na rua fazer isso, Perdeu o brincar dinheiro na do rua, pão. Você já perdeu o dinheiro do pão? Eu já Estão perdi. asfaltando a rua e a gente brincava naquele monte de terra, né? E assim, tinha esse contato muito assim, e era tudo muito divertido. Isso. Né? Então eu tive muito essa sorte também, né? Eu achei muito interessante, conversando com o professor Ricardo, uma frase que ele falou, que a gente pode estar alegre, não estar alegre,
mas estar em um bem-estar emocional positivo. Achei muito interessante, Isso, Ricardo. isso. Alegria é emoção. Tristeza também é emoção. Eu posso estar triste porque molhei a meia e vou sair daqui para uma aula no IBMEC. E vai molhado. E vou molhado. Mas eu posso estar em bem-estar emocional que eu não perdi a foto que eu fui fazer. O bem-estar emocional é mais amplo. Ele olha a sua vida num filme, como vocês estão nos assistindo aí, um filme. E não como uma foto. A alegria ou a tristeza são fotos do momento. O bem-estar emocional é o filme de todas as áreas de tua vida. Tu pode estar triste que está me vendo porque está enfrentando um problema difícil na relação a dois. Mas você pode estar em bem-estar emocional por estar fazendo a coisa que tem que ser feita. Por estar enfrentando seus medos. Por estar enfrentando uma relação que já não era consistente. Então você está triste. Ninguém fica feliz, faz foguetão quando termina casamento, só em Sim. capas de algumas revistas. Sim. Não faz não, dói. Mas você pode estar em bem-estar emocional porque você sabe que você tomou a decisão certa. Percebem? Que é maior. E esse aqui meio que faz... Tipo, calma, Valentão. Isso também passa. Amanhã será melhor. Você pode estar triste porque teve um diagnóstico de uma doença incurável. Eu fui presidente de uma organização não governamental que cuidava de pessoas com vírus da AIDS em 94. Só tínhamos o AZT naquela época. Fui presidente por 2 gestões. E eu sou testemunha que aquelas pessoas, hoje ainda existe esta ONG, tem mais bem-estar emocional do que muitos que não têm AIDS. Muitos. Eles estão tristes porque estão enfrentando uma doença, tem que tomar todo o protocolo de medicamentos, mas eles estão em bem-estar emocional porque eles têm coragem. Eles dizem para eles mesmos, só por hoje eu vou viver. E enquanto houver vida, eu viverei. E eu não vou mais negar um pôr do sol para ver, um sorvete gostoso. Vou deixar de tomar sopa, vou tomar sorvete. Captaram como funciona a cabeça? Nossa cabeça é linda, é mágica. O problema é o reptiliano. Se eu deixar o límbico falar, o límbico, que é o das emoções, e se eu deixar o neocórtex falar, que é o da razão, o neocórtex que ele deixa de ser besta. Isso é nada, rapaz. Tu vai tirar de letra. É o neocórtex. O límbico diz, a vida pode ser melhor. Ainda tem pessoas boas. Ame, perdoe. O límbico. O neocórtex diz, fuja, ataque. Reptiliano. O reptiliano. Então é por aí. Nossa, muito bom. Bem, você falou de algumas causas, né? Da infelicidade das pessoas, Isso. né? Da gente ficar, às vezes parece que correndo em círculos, né? Igual a gente comentou aqui, comportamentos agressivos e tantas outras coisas. Quais são essas causas que faz a gente, em vez de ver, Isso. né, o lado positivo, essa coisa de... Tem uma coisa que eu gosto muito, sabe, Ricardo? Eu gosto muito de saber que eu estou fazendo o que tem que ser feito. Você acabou de falar isso. Isso. Mesmo que eu esteja passando pela dor. Isso. Uma coisa que me maltrata é eu estar bem, mas não estar fazendo o que tem que ser feito. Perfeito. Eu fico numa cobrança interior assim absurda. Agora, quando eu sei que eu tenho que fazer, que eu estou fazendo o que eu tenho que ser feito, pelo menos eu consigo deitar com a minha cabecinha no travesseiro, tranquilo, e falar, bem, eu estou passando. Isso. Estou passando pelo vale, mas eu estou fazendo o que tem que ser feito e uma hora eu vou sair do outro lado, né? Isso. Nós temos hoje, no mundo todo, uma epidemia de doenças da alma. No mundo todo. A Organização Mundial da Saúde já alertou que a depressão vai ser a doença que mais vai afastar no mundo do trabalho, mais do que as doenças musculares ou ósseas. Um filósofo polonês chamado Zygmunt Bauman, falecido há 2 anos atrás, no início de 2017, aliás, ele dizia o seguinte, a gente vive na modernidade líquida, e na modernidade líquida tudo é volátil.
As pessoas não se juntam, as pessoas não mais criam vínculos e o ser humano está perdendo capital psicológico positivo por 4 razões. A primeira, o excesso de individualismo. Ele chama de individualismo coletivo. Está todo mundo junto, mas ninguém se toca, ninguém se vincula. Todo mundo faz academia na mesma academia, por anos, na mesma esteira. Não rola um bom dia, cada um no seu mundo. Sim. Então, no coletivo, todo mundo junto, mas está todo mundo individual, nas suas personalidades narcisísticas individuais. Eu e o mundo que exploda, embora eu esteja junto, Sim. no mesmo ônibus. A segunda grande causa é a gente aprendeu a fazer dieta de coisa ruim e praticar coisa pior. Então a gente não vai ser mais feliz consumindo coisa ruim. Então a gente aprendeu a consumir emoções negativas. Tem gente que cria mágoa como se fosse um bichinho de estimação. Nossa, leva para passear a mágoa, penteia o cabelo, dá vacina, alimenta a mágoa. Aí acha o outro que também cria mágoa. Ah, qual é a tua mágoa? A minha mágoa é do meu marido. Qual é a tua mágoa? Minha mágoa é do meu chefe. A minha é maior. Aí vão trocar as mágoas. E vão passeando com essa mágoa. Isso tem... Cria, alimenta. Então, essa é a segunda causa. O que eu consumo e o que eu pratico. Se eu não tiver um jardim dentro de mim, eu não vejo jardim em canto nenhum. É impossível. Então, se eu não praticar compaixão, praticar misericórdia, praticar disponibilidade e acolhimento para o outro, não vejo. Então, primeira causa, individualismo coletivo. Segunda causa, consumo de emoções negativas ao extremo e práticas de coisa ruim. Agressividade, calúnia, violência, maldade, inveja, puxada de tapete. Tá aí, tudo bem? São 4 causas. A terceira, ele diz que a gente perdeu, e você falou isso, Leda, desculpe, Leda, você falou isso na sua infância, quando existia na família lugares para se ajuntar. Sim. Ele fala que a gente perdeu os espaços de diálogos terapêuticos, a calçada, debaixo dos pelotins. Eu moro num prédio na 205, não vejo mais ninguém debaixo do pelotim. É eu e os 3 porteiros. Cadê todo mundo? São 48 moradores. Cadê todo mundo? É um sábado de manhã, um domingo de manhã. Ele disse, não, seu Ricardo, eles não descem mais. E tem elevador, tá? E tem elevador, não descem mais. Então, essa é a terceira causa. Nós perdemos a capacidade de agregação social. E a quarta causa, e talvez a mais nefasta, é um ensinamento, é um aprendizado desde a infância que, para eu crescer, eu tenho que diminuir o outro. Que não tem espaço de cooperação na sociedade. As crianças, na mais tenra idade, estão aprendendo no colégio que o brinquedo que ele leva é dele. Que ele foi agraciado com a medalha da melhor garatuja ao término do ano. Foi chamado lá na frente, dão a medalhinha. E os outros batem palma. Mas não tem troféu para a criança que dividiu o lanche, para a criança que cuidou da feridinha do outro, para a criança que ensinou a outra tarefa ao outro. Então a gente está numa sociedade que cultua os valores do ter, poder e prazer a qualquer custo, sem precisar chegar na janelinha com esforço. A gente quer chegar, mas não quer se esforçar para isso. Então, dito isso, nós estamos num ambiente em que a gente precisa reeducar-se emocionalmente. E esse é um convite para as igrejas, para as instituições do mundo do trabalho, para as organizações não governamentais, para as instituições sindicais, políticas. Nós precisamos falar sobre isso, principalmente neste Setembro Amarelo. Precisamos falar sobre isto. A gente tem que continuar sendo crítico, legal, mas não pode desistir de viver porque a cachoeira secou. Vou contar essa história para vocês, bem rapidinho. Vocês tenham paciência, 30 segundos. Eu fui conhecer a Cachoeira do Girassol, de saída de Águas Lindas para Pirenópolis. Cheguei lá, todo mundo disse, nem adianta descer, não tem mais cachoeira. Tem mais cachoeira? Não, não tem. Eu digo, mas por que não adianta descer? Não, porque não tem cachoeira. Eu digo, mas
Eu vou ver onde era a cachoeira. Desci 100 e tantos degraus. Cheguei lá embaixo, uma gruta linda. Eu acho que eu sou um dos poucos que entrei debaixo da gruta por onde o rio cai. Entrei lá, fiquei me sentindo o próprio Adão, né? Só não tava peladão, porque os bons costumes não mandam, né? Tava lá de boa. Aí vi os filetezinhos caindo da pedra, né? Aquela torneirinha aberta. Fui para debaixo do filetezinho. Tomei um belo banho de filete de água, vi uma borboleta azul, subi para o restaurante deste local. Quando cheguei lá, as pessoas me viram com o cabelo molhado e disseram, ué, e tem água? Eu digo, não tem um rio. Mas dependendo da sua expectativa, uma gota d'água pode lhe saciar. Às vezes, o problema não está na cachoeira. Está nos seus olhos para a cachoeira. E mesmo se não tivesse água, ainda teria uma gruta belíssima para você explorar. E só é explorável quando não tem água. Percebeu o que é a vida? A gente precisa ensinar isso. Porque senão a gente vai ensinar a nossa população a ser infeliz, cada vez mais. Quando você fala ensinar, isso é um alerta também. Você fala do governo, os pais, né? Os pais estão lá dizendo para a criança, você tem que ser o melhor. Se você não for o melhor, você não vai ter um lugar ao sol. Isso. Então tá, os pais lá dentro de casa, é de lá que tem que sair essa primeira educação. Né? Desses pais, de ensinar isso, de que você é valoroso porque você ajudou o seu coleguinha, porque você ensinou a tarefa. Né? Você é valoroso por isso. Né? E a criança entender que talvez os outros não estejam vendo, mas eu me valorizo porque eu fiz o que é certo. Perfeito. Eu cumprimentei o porteiro do prédio. Eu não tornei a minha diarista invisível. A invisibilidade social dos humildes. Sim. Então o pai ensina isso ao filho. Olha, respeite. Essa senhora que vem aqui limpar o nosso apartamento é importantíssima. Dê bom dia para ela. Pergunte se ela não quer um copo d'água geladinho da sua geladeira e não da torneira. Percebe? Sim. A Leda está certíssima. A primeira infância é muito importante. Mas a boa notícia que a neuroplasticidade nos mostrou é que a gente pode reaprender, reeducar as lentes de nosso pensamento e emoção em qualquer e a qualquer momento da nossa vida. Porque é uma decisão racional, ensinada, com práticas que elas são tão simples que chegam a ser banais. No decorrer desta entrevista eu vou ensinar pelo menos 3 práticas que você que está me ouvindo pode fazer agora. Ao sair do programa você já pode fazer uma hoje. Aí deixa outra para amanhã e outra para depois. Vou ensinar 3 práticas que remodelam o cérebro, tirando ele do reptiliano. Abre janelas da consciência para um mundo que ainda existe. E eu volto a falar quando você usou, muito lindo que você usou, Leda, 10,90. Você disse 10, por minha, desculpe, bati no som, por minha culpa, minha tão grande culpa, 10,90. O que é que eu posso fazer ainda com isso? Eu chamo contabilizar as sobras e não contabilizar o que falta. A gente adora dizer o que não temos. Estamos perdendo capacidade de ser grato, sentir gratidão e expressar gratidão para o que nós temos. Ah, você molhou seu sapatinho dentro da água, né, Ricardo? Mas você tem sapato. Lindo, maravilhoso, confortável. Tem pessoas que não têm dinheiro para comprar esse seu sapatinho. Está reclamando de quê? Então é por aí. Muito bom. Leda, e você acha que essa visão, talvez é alguma coisa que o coach também tenta trazer para o seu coach, né? Que o coach, no caso, né? Sim. Você pode falar para a gente um pouquinho sobre isso? Ah, realmente, gente, eu tenho visto, né, dentro do consultório, pessoas que vêm com essa carga, olhando tanto problema, né? E quando você passa esse entendimento, que a gente chama de cair a ficha, gente, pessoas vendo vida transformada de verdade, como não enxerguei isso antes. Uma forma de ver a coisa, um ângulo diferente. E é o que você está falando aí, é possível reaprender. Gente, isso é lindo demais. Foi o que me encantou no coach. De você poder ajudar as pessoas
a enxergar isso de uma forma diferente. Né? Aquilo que você está vivendo não vai deixar de existir, não vai deixar de doer nesse momento, mas você pode olhar de outra forma. O que você vai fazer com isso para que isso... E aí eu trago mais uma vez, foi sempre muito... Vou amar isso sempre, essa pisada na água. O quanto isso ensina o outro. Eu não tinha percebido daqui de onde eu estava que ali era uma água por baixo daquela planta. Quando eu vi você, quase me com a afogando. sua experiência, eu falei, pô, nossa, se fosse eu também teria caído lá. Né? E eu passei a prestar atenção em cada lugar que eu fui pisar. Isso ajuda o outro. A gente aprende. Né? Aprende. A gente aprende a cometer erros novos. Mas a gente começa a se policiar. dando esse direito, né? A gente começa a se policiar. Os meus cursos de psicologia positiva, eu mantenho uma rede de contato com meus alunos e é uma coisa linda. Eu me lembro que uma aluna disse, professor, eu só não fiz o sábado a sua tarefa. Já eu vou passar a tarefa, vocês vão entender melhor qual é a tarefa. Só não fiz a do sábado. Não é por quê? Professor, porque o meu filho levou os amigos, meu filho tem 15 anos, levou os amigos para o apartamento. Quando eu saí com o maridão para fazer feira, o sábado é o dia da diária. Fica bem limpinho o meu apartamento, eu faço a feira porque ela me ajuda ainda a guardar as feiras. Quando eu cheguei com a feira, professor, 2 horas da tarde, a sala estava cheirosa, a cozinha cheirosa, o meu quarto de casal cheiroso. Eu levei as compras para me ajudar a botar na geladeira. Mas, professor, quando eu entrei no escritório, estava um furdunço. O meu filho de 15 anos tinha bem uns 8 dos apartamentos vizinhos, fazendo jogo de rede no computador do meu marido. Era cheiro de chulé, era tênis, era resto de pipoca, era guaraná, era cheio de peito. Era uma desgraça ali dentro, professor. Eu fechei aquela porta daquele escritório, meu mundo caiu, fiquei com muita raiva, porque ele sabe que ele não pode sujar aquele apartamento, ele sabe que ela tinha acabado de limpar, ele sabe que o pai dele quer o apartamento, o escritório limpinho para trabalhar na segunda, ele não tinha direito, professor, de fazer isso. E falou, e eu... eu já vejo, sabe, eu já vejo o modelo, eu já vejo o cortisol e a adrenalina. Ela estava muito brava quando ela terminou tudo. Eu disse, me dê seu caderno. Tem que ter um caderno, né, para anotar. A senhora me permite eu lhe ajudar? Eu lhe ajudo. Elas, pode me ajudar. Eu digo, mas vai começar tudo de novo, que não teve o sábado. Não, eu começo tudo de novo. Mas o que é que o senhor viu nesse sábado? Eu digo, a senhora é mãe. Tem pessoas que lutam a vida em filas de fertilização para cerimônia. A senhora é mãe de um filho de 15 anos em Brasília, no sábado, que não está se alcoolizando ou se drogando. A senhora é mãe de um filho de 15 anos em Brasília, que não se droga, não se alcooliza e que tem amigos. Tem mães e pais que dariam a vida para o filho. Tem uma amiga, a senhora me falou que tem bem uns 8 lá dentro. E a senhora... Não, professor, já terminou, a senhora falou 3. Não, peraí. Agora você vai ouvir. E a senhora tem uma coisa com 3 letras, que é diferente da outra coisa com 4. Vou começar dizendo o que é uma coisa com 4. Uma coisa com 4 chama-se casa. Uma coisa com 3 chama lar. E a senhora tem um lar. Porque se não fosse um lar, nem se seu filho desse dinheiro para os amigos deles, eles iriam jogar na casa do seu filho. Eles vão, porque eles acham que eles estão dentro de um lar. E lá é assim mesmo. De vez em quando, bagunça. Percebem que é um aprendizado? Que é uma forma de olhar. É uma forma de olhar. Não significa que a sujeira não está mais no escritório. Está lá no escritório. No outro sábado vai ter que ser limpo, não vai? A diarista não vai de sábado em sábado? Vai. O marido não vai ficar com raiva? Vai. Para onde você quer olhar? Essa é uma Copo decisão. meio vazio, Eu meio costumo cheio. dizer, viu, Leda, nas minhas palestras, que hoje, nós da área de psicologia positiva, a gente já nem usa mais copo meio vazio ou meio cheio. A gente diz assim, crie seu copo e bote a quantidade de água que seja de acordo com a expectativa realista que vai lhe dar prazer. As pessoas olham para mim, como que você quis falar? Eu digo, vou lhe falar, meu filho. Você está no deserto, seus lábios ressecaram, você está louco por água, mas você só tem 3 gotinhas para passar aqui. Você joga essas 3 gotinhas fora? Talvez essas 3 gotinhas serão as necessárias para seu lábio não rachar e você aguentar mais um pouquinho até chegar na água. Então hoje eu digo, crie seu copo, crie sua água. Porque se você não muda o estilo de vida, não tem água que dê conta do seu copo. Porque quando ela passou da metade, você amplia o copo. Quando você amplia o copo, ela baixa de novo. Passou da metade, você amplia o copo.
A gente tem estilos de vida tão agressivos, tão agitados, tão consumistas, vaidosos, poder, eu sou, eu tô. Meu filho, não adianta você comprar uma BMW para ser mais feliz. Daqui a 3 meses, uma coisa chamada adaptação hedonista com H vai diluir completamente aquela sua alegria, que era emoção. E você vai continuar sentindo um vazio na alma, que é mal-estar emocional. Porque a gente não é mais feliz com coisa, nem com dinheiro, embora o dinheiro seja importante até um certo nível, Sim. que é o nível da qualidade de vida com dignidade. Depois disso, tem pesquisas com pessoas que ganharam nas loterias dos Estados Unidos. E elas fizeram entrevistas antes, escalas de bem-estar emocional, porque não sabiam que iam ganhar a aposta. E depois os pesquisadores foram buscar pessoas que tinham ganho essas apostas no mês 1 e 5 anos depois. Então eles têm um retrato 5 anos antes, mês 1 que ganhou e 5 anos depois. 5 anos depois, o nível de bem-estar emocional está inferior a 5 anos antes. E em entrevista a essas pessoas, elas dizem: a matéria se tornou a cela e eu virei porteiro dos meus bens. Eu não quero ser porteiro de coisa nenhuma. Se apodrecer, vai pro lixo. Uau, Traz o bordão, né? Eu era feliz e não sabia. uau. É. Vamos falar o quê, né? Então. Não tem nada mais sentido. E apoio! Na Paraíba a gente diz assim, e apoios. Muito legal, Ricardo. Nossa, que aprendizado. Eu tenho 3 filhos também, né? De vez em quando eu enlouqueço, né? Mas eu enlouqueço sabendo, né? Sabendo que a maior felicidade que existe para mim é meus filhos estarem dentro de casa. É os amigos estarem dentro da minha casa. Eles terem Sim. prazer de ir para lá, né? Porque que é coisa pior do que o seu filho estar na rua de madrugada e você não sabe aonde. É complicado. Você já Também passou por sempre isso. gostei de acolher. Hã? Eu sempre gostei de acolher, Eu também. participar. Vinham todas as amigas, 6, 7 amigas. É. E eu estava lá no meio, e eu queria saber de tudo, e partilhava, e traziam Depois- dores, e o que eu faço aqui, tia Leda. Gente, detalhe, eu me divertia. E Leda, E depois colocava elas Leda para arrumar Catalina. tudo. Isso, pronto. Leu. Brinca com os meninos naquele momento, serve pipoca, serve guaraná, faz selfie com os amigos do teu filho, porque essa foto vai ser cara, viu? Essa vai. E vai ficar mais difícil, né? A gente se juntando. Faz foto, brinca com eles, joga com eles. Quando for embora todo mundo, você chama. Meu filho, venha cá. Mamãe vai lhe ensinar uma coisa. Abriu, fecha. Buliu, deixa quieto. Sujou, limpa. Vamos lá? Vamos deixar o escritório do papai normal, como estava? Você me ajuda? Altamente educativo. Muito Justamente. bom. Vamos lá. Você falou sobre a desintegração do tecido social, que é essa questão das pessoas não se relacionarem mais, né? De não ter essas escutas terapêuticas, que é a conversa entre os amigos, não é isso? Isso. Que isso, amigos, chega a ser um grupo de terapia, né? Com certeza. Totalmente. Com certeza. O primeiro pilar, são 5 pilares que foram descobertos nessas 2.000 pessoas. 5 pilares. Se a gente conseguir educar a sociedade nesses 5 pilares, a gente melhora a percepção de bem-estar emocional. O primeiro pilar conversa com o que você acabou de falar. Amigos. Então são relacionamentos significativos, pilar 1 do bem-estar emocional. Você que está me ouvindo, você tem amigo? Você tem alguém para chamar de seu amigo? Você tem gente que gosta de gente? Se você tem, entenda. Você tem uma fonte de bem-estar. Captou o primeiro? Uhum. O segundo, emoções positivas. O que você bota aqui dentro. Bote bondade, solidariedade, mansidão, paz. Segundo pilar. Terceiro, engajamento ou flow, F-L-O-W em inglês. Engajamento. Se engaja com algo. Faz algo que seja a tua cara. Se entrega a algo com paixão. Deixa de viver no piloto automático. O que for que você goste de fazer. Engajamento. O quarto pilar, propósito.
É você olhar para a sua vida em função de uma série de coisas que você precisa negociar para acontecer. Então, vamos lá, tomar a lição. Começa sempre pelo relacionamento significativo. Emoção positiva. 2. Engajamento. É fazer algo, alguma coisa na sua vida, você tem que ter tesão para fazer. Alguma coisa, meu filho. Acha alguma coisa. Propósito. Qual é a sua visão de homem, de sociedade, de mundo? O que você quer para seu país? O que você quer para sua família? Propósito. E o último, o que você entrega que não estava no lugar até você chegar? Realização. São os entregáveis que você deixa na vida. Os entregáveis. Coisas que você plantou. Aquele canteiro, aquele trabalho no setor, aquele relatório, aquela meta que você bateu, aquele jogo de vôlei que você participou. Realização. Então, são esses 5 pilares que mantêm a saúde emocional no nível do bem-estar. Para além das tristezas, angústias e depressões. Eu não estou dizendo que você que me ouve não tem problema, nem estou negando isso. Muito bom, muito bom. Ricardo, eu ainda quero que você fale para a gente sobre os mitos da felicidade. Porém, você tem que controlar o tempo aí, porque você falou que vai ensinar um negócio para a gente e eu quero aprender. Legal. Então eu vou falar bem rapidinho. Feito coice de porco. Já viu um coice? Não, de porco não. Coice de porco. É assim, bem rapidinho, porque ele tem a perna desse tamanho. Primeiro mito da felicidade é o mito do si. Ele é focado no futuro. Né? A gente costuma dizer assim, as palavras que ele usa é quando. Quando eu casar, eu serei mais feliz. Quando eu ter filho, eu serei mais feliz. Quando eu for promovido, eu serei mais feliz. Quando eu me mudar de cidade, eu serei mais feliz. É uma idealização no futuro. Então eu estaciono minha felicidade aqui porque eu a submeto a este condicionante. Quando acontecer isto, eu venho aqui, abro a gaveta da minha felicidade e libero a energia dela. Sinto dizer que quando acontecer isso, você vai procurar outros quandos. A gente vive caçando quando. E a pobrezinha continua aqui no mesmo nível dela, porque a gente perdeu de viver o agora. Degustar o agora. Saborear o agora. Se encantar com as sobras da minha vida, com o que está acontecendo no agora, porque eu projetei no futuro. O segundo é irmão desse, só que projeta no passado. E você fica refém das escolhas que um dia fez. Se eu não tivesse casado, se eu não tivesse tido filho, se eu não tivesse feito história, tivesse feito educação física, se eu não tivesse saído da minha cidade para vir para Brasília, culpa e vitimização pelas escolhas que você fez no passado. A pobre da felicidade fica no mesmo nível, doida para você olhar para ela e dizer, me saborei, mas você não. Você fica... Tô lá atrás. Se chicoteando. Mais uma vez, se o primeiro caso, você sai do presente para o futuro, condiciona seu futuro, sua felicidade. No segundo caso, você sai do presente para o passado. Em ambos, você se desconecta do aqui e do agora. E perde de ver quantas coisas boas ainda existem e que precisam ser valorizadas na tua vida. Você perde de ver. Um olho na frente, outro olho atrás. E a terceira causa é, eu sou assim mesmo. Pau que nasce torto, morre torto. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim. Mas tem uma música, mulher, que faz assim, os que tem mais de 40 vão se lembrar, faz assim. Eu sou rebelde porque a vida quis assim. Nossa, eu me lembro dessa. Lá. Você lembra, Lembra? Eu queria ser como... Nananana. É tudo assim, é no passado, é tudo se justificando. A gente é cheio de justificativa para não mudar ou para deixar as coisas como são. Jesus, não quero isso pra mim não. Ai, que horror, credo.
Então vamos lá. Quais as dimensões do estado de espírito que conhecemos como felicidade? Como é que a gente percebe a felicidade como uma competência? Como é que eu aprendo a ser feliz? Felicidade são... Bela pergunta. A felicidade é uma combinação sinérgica de 3 grandes elementos. Conhecimentos. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Aí é o autoconhecimento. Entender de onde vêm minhas angústias, minhas tristezas. Ou me mudar delas, ou mudá-las, ou mudar a mim mesmo. Eu tenho 3 exercícios no autoconhecimento. De onde é que vem essa minha dor, esse sofrer? De onde é que vem esse meu aperreio, como a gente diz lá na Paraíba? Eu posso me mudar dele. Muitos casos eu me mudo dele. Foi escolha minha. Por que eu não posso mudar? Por que eu não posso fechar esta gaveta? E é bom ver que tem para entendê-lo, né? Isso, que é o conhecimento, é o autoconhecimento, é o ser de competência do chá. Não é ignorar. Não é nunca. A dor não pode ser ignorada porque isso é autoajuda. A dor não pode ser colocada no óculos cor-de-rosa porque isso é mentira. Eu estaria mentindo para você se eu negasse que eu e você temos sofrido. É a forma de olhar para sofrer. Ou eu mudo a mim mesmo em relação a ele. Pense nos meus pacientes do vírus da AIDS. Naquela época, e ainda hoje, a AIDS ainda não tem cura. Então eu tenho que mudar a forma como eu vejo a doença em mim. Em vez de ver como uma morte naquela esquina, eu vou ver como uma vida amanhã. Enquanto houver vida, viverei. Então eu mudo a mim mesmo diante disso. Ou me mudo de uma situação. Né? Eu estou num emprego que eu passo o dia falando mal dele. Passo o dia falando mal. Ninguém presta no meu trabalho. Não presta meus colegas, não presta meu salário, não presta meu chefe, não presta minha empresa. Filho, quantos anos ainda vai passar assim? Eu me mudo. É outra opção. A outra opção é eu mudo a estrutura. Eu vou lá e faço uma intervenção na estrutura. Até aí tudo bem? Então, quando a gente trabalha com psicologia positiva, a gente trabalha com conhecimento, o autoconhecimento que eu acabei de falar. O outro são atitudes. É o A do chá. Uhum. Quais suas atitudes que estão gerando bem-estar emocional? Você consegue contar para sua mãe? Você consegue publicar a sua vida oculta ou a sua vida que você acha que é uma Brastemp, mas você está ferrando com pessoas? Você está negando ao outro respeito? Você está furando fila? Você está caluniando, você está invejando, você está ajudando a quem já está caído a ficar mais caído ainda. Ou seja, quais são as suas atitudes? Percebeu? Uhum. Conhecimento, habilidade e atitude. Agora, habilidades são as práticas. O que você faz? Sua presença deixa o mundo melhor do que quando você chegou? Como você contribui com suas práticas de generosidade, ética, justiça, mansidão, paz? Qual é a sua contribuição? Quais são suas práticas? Senão você fica só na teoria. Então, a ciência do bem-estar emocional positivo, ou da felicidade, ou do florescimento, como hoje se chama muito, ela prova por A mais B que eu posso reaprender a funcionar no modo não reptiliano, no modo límbico e neocórtex. E deixa o modo reptiliano para situações que exijam dele, senão eu viro um pamonha, eu viro um bundão, eu preciso dele para eu reagir na vida, mas eu não posso deixá-lo ligado sempre. Com isso, a gente aumenta uma coisa chamada capital psicológico positivo. Capital psicológico positivo aumenta quando eu tenho atitudes positivas, habilidades ou práticas positivas e autoconhecimento positivo. O capital psicológico positivo são 4 coisas: otimismo, esperança, autoeficácia, que é a capacidade de acreditar que com os meus recursos eu posso enfrentar algo, e resiliência, que é muito mais do que ficar mais forte a partir de cada tombo. O conceito de resiliência é maior que isso. É aprender para não tombar novamente. É muito mais forte do que simplesmente reagir e ficar mais forte.
Então, é uma ciência que hoje está sendo ensinada nas escolas, reeducação emocional positiva, em faculdades. Aqui em Brasília, na UNB, abriu recentemente uma disciplina para ensinar isso. Então, no mundo todo, a gente está discutindo o quê? Como é que a gente pensa? Qual é o nosso processo de pensamento? Cuidado! O nosso cérebro foi constituído com um viés de pensamento negativo. Cuidado! Cuidado! E esse pensamento negativo, se ele for feito ao final de um ciclo positivo, ele apaga se você não intervir. Você passou uma festa maravilhosa com seu namorado. Linda, linda, linda. Na hora da saída, ele olha para você e diz assim: olha, amanhã a gente tinha programado ir no Parque da Cidade, passar um domingo de sol lá, mas eu tenho que estudar para aquele concurso, tu me perdoa, eu não vou poder ir amanhã não. A gente já saiu daqui da festa 3 horas da manhã. Nesta hora, o teu reptiliano, através do teu pensamento e da tua emoção negativa, vai olhar para ele e vai dizer: o que é isso? Nós combinamos passar um domingo lá. E pá. Nessa hora, toda a vivência positiva da noite maravilhosa que você passou com seu amor apaga. E você vai destacar uma pseudo pisada de bola dele em furar algo que ele tinha combinado contigo, que era um domingo de sol. Você perde a razão, você perde a lógica, você entra no mundo. Amígdala, hipotálamo, hipocampo. Por quê? Em algum momento, lá do seu passado, lá na sua história de vida, tem uma memória desta cena em que alguém descumpriu algo com você. Seu inconsciente vai buscar, traz e amplifica. E seu pobre do seu namorado olha para você e diz: mas eu só queria estudar para meu concurso amanhã. Eu não sabia que eu estava tão ruim daquela matéria. A gente já passou até 2 horas da manhã junto. Eu te amo. Ah, mas não, você está me trocando por uma apostila. E pai. E a gente poderia dizer também, Ricardo, que essa também pseudo-felicidade que a gente vê postada nas redes sociais nos faz comparar muito. Quer dizer, a vida da outra pessoa parece tão maravilhosa. Isso, gramado. E aí a gente começa a se questionar, será que isso eu não estou feliz, mas na verdade o que eu coloco lá é uma coisa linda e talvez o que eu estava esperando é postar aquela foto lá de amanhã de um dia perfeito com o namorado no parque e eu fui podada disso e eu não vou poder me comparar, não vou poder estar no... Né? Então Leda, isso faz sentido, né? Tem um livro maravilhoso chamado Mentes Felizes e o autor, ele era engenheiro da Google. Do Google X, que é a área do Google de inovação. Engenheiro-chefe. E ele perdeu um filho aos 22 anos, quando ele já estudava psicologia positiva. Esse livro é lindo. E aí ele passa a... Como é o nome? Mentes Felizes. E ele passa a organizar a vida dele. Agora ele quer aplicar com ele o princípio. E ele constrói uma equação que para ele funcionou e para muita gente que ele testou o método, ele diz assim, vai ao encontro que você acabou de falar. O maior bem-estar emocional é fruto da forma como eu espero que algo aconteça na minha vida, ou expectativa, vezes a forma quando eu explico quando algo deu errado na minha vida. É linda esta fórmula. Ele diz assim, a primeira, as redes sociais com vidas editadas estão amplificando. Todo mundo ali é vencedor. É como você assistir pequenas empresas que não negócio. Só tem empresa bacana dando resultado. As que quebraram não vão para lá não. Impressionante. Entende? E a segunda parte é como você explica quando deu errado. O negativo, ele... Na primeira semana nele, de padeiro numa padaria, ele queima uma fornada de pão. Estou dando um exemplo com o padeiro, que o modelo de explicação dele adoeceu, está reptiliano. Ele chega em casa, a mulher dele diz, como é que foi a sua primeira semana na padaria? Ele diz, um desastre. Nada na minha vida dá certo. Perceberam? Nada. Quanto à abrangência geral, que ele queimou uma fornada de pão. Nossa. Depois, quanto à intensidade, a profundidade da dor. Ela olha para eles, mas a gente não combinou sair hoje à noite? Vamos sair. Eles, não tenho cabeça para sair. Hoje eu prefiro ficar quieto.
E terceiro, quanto à resposta ao revés. Ela olha para ele e diz, mas segunda-feira você volta na padaria, você consegue fazer uma... Ele, eu não aprendo a fazer aquele pão, eu não consigo. Percebeu? A mente, como explica o revés na mente negativa? O positivo, ele diz, ela pergunta para ele, como é que foi o seu dia na padaria? Ele diz, fiz pão de queijo bom, fiz broa boa, fiz bolo bom, mas queimei uma fornada de pão francês. Percebe? O revés, ele especifica naquela área que não deu errado. Ela olha para ele e diz, e vamos sair então hoje à noite? Lógico que vamos, até para eu me esquecer da mijada que eu levei do meu chefe. Percebe? Não contaminou a vida afetiva. O laboral, ele não deixou entrar no afetivo. E ela pergunta para ele, e segundo? Ele, segundo eu vou ficar perto de João, que é o padeiro mais experiente, vou ver como é que ele trabalha com aquele forno, para eu aprender a fazer pão francês naquele forno. Eu vou colar no João. Né? Captaram? Sim. Essa é a equação da felicidade. A primeira é menos expectativa. Cuidado com o tamanho da lente do que você espera receber da vida. Principalmente quando você se compara. Você acha que o gramado do vizinho não tem caramujo, não tem praga? Eu tenho uma amiga que postou outro dia um texto para mim, ela disse, Ricardinho, é o seguinte, a gente tem que pensar que o gramado do vizinho tem um bocado de tranqueira também, mas ele só bota a foto do que não tá. É isso, aí a gente vai se comparando e vai ficando infeliz. E quando acontece algo ruim na nossa vida, a gente explica assim, é geral, tudo na minha vida não presta. Quanto à densidade, quanto à temporalidade, nunca vai passar. Tudo, nunca. E quanto ao que você vai fazer, não há jeito. Não resta nada. Então, você está chamando, né? Ele está falando tudo que a gente está estudando, Justamente. né? Porque na programação neurolinguística a gente vê o quê? As generalizações, as distorções, As crenças limitantes. crenças limitantes, Justamente. né? As deleções, as distorções e as generalizações. Então, eu amplifico para a minha vida inteira um episódio, generalizo, Isso. né? E nada Como mais se isso presta. fosse a verdade Como se absoluta. isso fosse uma verdade absoluta. Posto, encontra alguém que curte. Pior é isso. Eu posto, digo assim, queimei uma fornada de pão, eu não dou certo mesmo para ser padeiro, alguém vai lá e curte e ainda bota, realmente, você não tem jeito nenhum para ser padeiro. Porque essas pessoas estão se encontrando, sabe? Esses grupos de infelicidades, de rabugento, reclamão, negativo, eles formam também seus fãs. A gente viu isso aqui na crise do combustível. Por amor de Deus, o que era aquilo? Né? Gente se atracando numa fila com um galão porque não tinha combustível para pegar para o outro. Né? Então, como é que podemos mudar? Aqui. Eu era psicólogo clínico. Hoje eu me chamo otorrino e oftalmologista de almas. Figura. Otorrino. Eu tento ensinar os meus pacientes a voltar a sentir. Otorrino mexe com garganta, né? Faringe, ouvido. Ele tem que reaprender a ouvir e a sentir a vida. Olha aí a fonte de água. Delícia. Tinha um passarinho cantando quando nós chegamos. Se você não botar no modo pausa e sua preocupação e sua aflição, você não escuta. Não sente a vida, não degusta a vida. E oftalmologista, para você ter cuidado em ampliar a sua percepção. Eu sei que o programa é ecumênico, então vocês me perdoem, eu vou citar 2 versículos, mas me perdoe. Quem não professar a fé, entenda como um livro qualquer. Tem um versículo no livro de Filipenses, capítulo 4, diz assim: tudo que é manso, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é bom, tudo que é digno de louvor, habite o seu pensamento. Captou? 2000 anos atrás. E tem um mais velho ainda que diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos mediante a renovação do seu pensamento. Percebe a força do pensamento?
Não é só aquela música que diz, você precisa aprender a força do pensamento. Não, tá tudo aqui, o céu e o inferno tá aqui. Ser mais feliz é uma escolha intencional, consciente, que eu tenho que construir tijolo a tijolo. Eu levei um fossa da gota, eu tô numa sofrência da gota. Pra que eu vou ler a carta de minha ex-namorada? Eu vou continuar na sofrência, filho. Eu tenho que escolher não ler aquilo ali pelo menos 10 anos. Não vou escutar Nelson Gonçalves, não. Ah, Ricardinho, isso aí é se alienar. Não, filho, isso é paliativo emocional. A gente precisa de cuidados paliativos emocionais. Só que quando a gente tá na merda, a gente adora chafundar mais ainda na merda. Como é que sai? A gente não se ajuda. Tem que se ajudar, tem que se ajudar. Então, é por aí. Muito bom. Desculpa aí. Nossa, muito bom. Mas eu quero ensinar ainda as coisinhas. Então, deixa a Leda falar um pouquinho pra gente. Ah, Nossa, Leda, 12 desculpa, minutos Leda. só. Meu Deus do céu. Tá lindo isso. Tá Tô lindo. adorando. Então, ensina pra gente a receita, que a Leda dá um recadinho no final. Anotem aí, vocês estão em casa. Eu vou anotar aqui no Por celular. 21 dias. 21 dias. Se você esqueceu um dia, a boa notícia é que você vai começar tudo de novo. Aí vai ficar craque. Jesus. Mas tem que ser 21 dias. Então você compra um diário ou arranja um caderno. Ou pega no seu celular um bloco de anotações. Todos os dias, quando você acordar, você diz para si mesmo: eu preciso, antes de dormir, anotar 3 coisas que aconteceram comigo, ou que eu vi acontecendo com os outros, ou que eu fiz. E essas 3 coisas são do domínio, da dimensão do bom, do belo, do legal, do virtuoso, do simples. Muda vidas. Experimente fazer amanhã. Acorde amanhã. Eu sei que você deve estar numa situação de infelicidade, alguns de vocês, de tristeza. Experimente acordar amanhã e dizer: o professor Ricardinho pediu para eu ver 3 coisas, ou boas, ou belas, ou virtuosas, ou legais, ou simples, bacanas, que eu gostei, que me causaram um pouquinho de felicidade. Eu tenho que anotar o nome e antes de dormir eu tenho que ler. Então você anota na hora que aconteceu. Por exemplo, eu cheguei aqui neste lugar onde nós estamos gravando a entrevista e eu vi uma flor chamada sapatinho de judia. Fazia, uns 5 anos que eu não vi um sapatinho de judia. Tirei foto. Sapatinho de judia, vai pra mim, é coisinha boa, alegrou meu coração. É uma coisa bela. Quem nunca viu um sapatinho de judia, acessa aí o Google Imagem e veja como é uma flor linda. Percebe como não precisa ser uau, não precisa ser aquele aumento que você Coisa pediu, não. grandiosa. Não, é coisa simples, do cotidiano. Pegou a primeira prática? Ok, Por 21 anotado. dias, 3 coisas. Quando terminar os 21 dias, seu cérebro começou a perceber coisas estando mais presente, mais atento, que estava pertinho de você e você não via mais. Você não via mais. Que a indiferença cegou. Segunda prática. Se você, como eu, vai para o campo da esperança um dia, para quem está nos assistindo de fora, o Campo da Esperança é o cemitério de Brasília. Você precisa de 6 pessoas segurando a alça. 6 pessoas vivas. Segunda prática. Essa você tem 6 dias para fazer. E não precisa ser encadeado. O que eu quero dizer com isso? Você não vai fazer as 6 num único dia. Você pode fazer até uma por semana. Encontre uma pessoa viva, que mereça receber uma carta de gratidão sua. Escreva esta carta de gratidão, mas não vale mandar a carta por WhatsApp, nem por e-mail, nem por correio. Você tem que telefonar para esta pessoa, ou gravar um áudio, ou gravar um vídeo, lendo a carta para esta pessoa. Até aí tudo bem? Primeira, 21. Segundo, 6. 6. Que são as 6 alças que eu costumo chamar. A terceira e última prática, são muitas na psicologia positiva, mas a terceira que tem funcionado muito... Carta de Essa é a carta de gratidão. gratidão. Carta de gratidão. Primeira, expressar... a primeira, o bom, o belo e o virtuoso, 3 coisas por dia durante 21 dias. A segunda, 6 cartas de gratidão, pode ser uma por semana, uma por dia, só não pode ser 6 por dia. A terceira e última coisa, você pega
7 palitos de fósforo. Aí você deve estar dizendo, pô, Ricardo, não tem palito de fósforo aqui em casa. Desenhe 7 chamas, 7 velas, qualquer coisa que acenda. E você precisa usar essas 7 coisas fazendo o bem para alguém. São 7 gestos concretos de fraternidade, solidariedade, bondade, empatia, compaixão, misericórdia. Então você tem uma pessoa no seu trabalho que olha para você e diz assim, você tem um minutinho para conversar comigo? Você está super cheio, a agenda cheia. Você diz, tenho. Vamos tomar um cafezinho que eu vou conversar com você. Então, peraí, são 7 gestos. De solidariedade, bondade, doação ao outro. Durante quanto tempo? A mesma coisa do anterior. Não precisa ser no mesmo dia. Na verdade, não deve ser no mesmo dia. Pode ser um em cada dia durante 7 dias, ou pode ser um por semana. Mas tem que ter intencionalidade. Você tem que saber que aquilo que você está fazendo está acendendo uma chama. Por isso que eu uso a metáfora dos fósforos. E aí você risca o seu fósforo e guarda na sua cabeceira. Você sabe, já, entre aspas, iluminou alguém com sua presença no mundo. E às vezes a pessoa só quer um abraço. Vocês sabiam que um abraço pode reinicializar corações? Vocês sabiam que tem pessoas que estão tão cansadas de suas vidas que quando elas recebem um abraço fraterno, amoroso, elas se reinicializam. É como que você desligasse seu computador e ele voltasse menos carregado. Então, essas 7 coisas não precisa ser você se mudar para uma área carente e ajudar. Ela está ali pertinho. Pode ter alguém que todo dia trabalha para você que está precisando de uma ajuda. E talvez a ajuda não seja nem material. Seja isso aqui. Seja um ombro. Então, a primeira prática trabalha a percepção da vida. A segunda prática trabalha sentir e expressar gratidão. A terceira prática trabalha eu me doar. Se eu consigo internalizar isto na minha vida, sem mais ser uma prática, agora como coisas do meu cotidiano, estar atento ao bom, ao belo, ao virtuoso, sentir e expressar gratidão e fazer o bem, tornar este mundo melhor do que eu achei, isto muda o meu bem-estar emocional, assim, radicalmente. Muito bom. Aproveitei para anotar para você. Use sem moderação. Não há contraindicações. Muito bom, Ricardo, muito bom. Gente, e aí, o que você achou, Leda, dessa tarde maravilhosa? Presente. Né? Presente mesmo. Compartilhar um momento desse aqui, assim, realmente é grandioso para nós que estamos aí, né? Trabalhando com pessoas, né? Pessoas que estão vindo até nós carentes, entristecidas, depressivas, né? Sem entendimento dessa visão. Quantas pessoas a gente tem encontrado assim, ao longo desse caminho que não entende isso, que é no caminho que a gente precisa ser feliz. Né? É no caminho que a gente precisa viver, e é o que você está falando, degustar, sentir de verdade. As pessoas perderam o paladar. Isso. Né? Perderam o paladar porque está tudo muito solto. Né? Então, realmente, olha, um presente. Agradeço demais né? Essa honra de estar aqui participando. E eu venho de novo, molho o pé de novo. Que delícia! Da próxima vez até eu vou molhar o pé, vai compensar. Delícia! Gente, então, o propósito desse programa é realmente trazer pessoas que vão trazer mensagens, que vão trazer conhecimento, que vão promover em nós essa vontade de ter a atitude correta, né? Porque às vezes a gente tem o conhecimento, mas a gente não se move. E às vezes a gente não se move, não é nem porque a gente não quer, é porque a mente está tão contaminada, né? Perfeito. Quando o emocional da gente está abalado, é tão complicado você conseguir ter a atitude que é necessária. Então, o objetivo desse programa é isso. Eu me deleito aqui toda terça-feira, para mim. É uma tarde de muita riqueza emocional, espiritual,
Sai daqui com a alma lavada, ainda com essa aguinha no fundo, né, Ricardo? Não, gente, isso é uma maravilha. E no pé? Foi ir no pé. E no pé, o pé tá molhadinho, molhadinho. Isso para nós paraibanos é bom demais. Água. Mas, Ricardo, Leda, eu só tenho que agradecer demais a presença de vocês. Não sei se o Ricardo ainda quer deixar um recadinho para o nosso público, mas meu coração é extremamente grato. Eu precisava de ouvir tudo isso hoje. Eu estava realmente precisando. E vou colocar tudo em prática. Né? Afinal de contas, a gente tem todos os dias, né? Eu não lembro agora a conta, não sei quantos 1000 segundos que são depositados na nossa conta para a gente fazer diferente. Né? E se dar a oportunidade, né, de ser feliz. Eu acho que isso que é o lance, né? E não projetar, né? É tão importante não projetar. A gente projeta demais se, quando, talvez, né? Lá na frente e tal. Mas feliz demais, gratidão imensa. Leda veio de Cristalina. Falei, Leda, prazer. vamos participar com a gente? Que lindo, Fiquei né? feliz demais da conta. O coração tá grato demais. Vou deixar para vocês deixarem um recadinho. E para o nosso público, terça-feira que vem, a gente está com a Camila Moraes, que é uma doutora, psicóloga maravilhosa. Tem tratado de assuntos aqui sobre depressão, suicídio. Estamos no mês de setembro, né, que é o mês amarelo, para lembrar aí dessa doença que vem consumindo tantas pessoas e que, às vezes, se a gente só adotar esses pequenos exercícios, a gente treina a nossa mente, né, para agir de forma diferente e reagir também de forma diferente, como a Leda colocou, do 90-10, né? 10% é aquilo que me acontece, que foi uma fatalidade, que eu não tenho gerência, 90% é como eu respondo a esses estímulos, né? Então, gente, gratidão absurda. Ricardo, quer deixar mais um recadinho? Se você gostou desse tipo de papo, entra no meu blog, Bode com Farinha, no Google. E os livros? Os livros estão aqui para a gente sortear. E outra coisa, quando eu digo isso, Eu é não porque botei o meu chat. blog não tem nenhum tipo de remuneração sobre acesso. Os outros podem colocar, mas eu não quis colocar. Meu blog, tanto faz entrar como não entrar, eu não ganho R$1 sobre ele. Mas tudo que tem nele é público. Tem 600 textos, mais de 170 mil acessos e tem muita coisinha que pode lhe ajudar em algum momento da sua vida. Eu tenho certeza que é para você que eu escrevo. E eu não escrevo psicologizeis, academiceis. Eu escrevo a língua do São Francisco, feirante lá de São Sebastião, que faz minha terapia todo domingo, o seu Valdeci, que adotou um canteiro de planta na frente da casa dele e mora em São Sebastião. São Valdeci, eu escrevo para o senhor tão simples, para São Francisco. Então, todo mundo que entra lá, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Para você também eu escrevo. Então, todo mundo que entra lá vai encontrar alguma coisinha legal para a sua vida, inclusive para a sua vida a dois. Ricardo, cadê os livros? Os livros. Mostrar? Os livros. Eu tô até com medo, que eu tô cheio de papel aqui, de coisa aqui. Peraí. Como é que eu tiro isso aqui? Os livros estão dentro daquela bolsa ali. Fica ruim? Peraí. Vamos pensar como é que a gente vai conseguir sortear esses livros. Vamos pensar. Posso pedir para o pessoal entrar no meu direct? Pode ser assim? Pode, eu deixo contigo. São 2 livros sobre a vida e o viver, cada um com 33 crônicas do dia a dia, interpretadas à luz da psicologia positiva e logoterapia. Né? Aí a gente vai fazer o seguinte: as pessoas que entrarem, né, Sim. e falarem que querem receber, vão entrar lá no direct, no meu direct, kalina.ligia. Aí a gente vai abrir uma sala do Zoom. Isso, a gente abre. Você participa, Ricardo, não precisa deixar. Eu participo sim, será o maior Você prazer. participa, a gente Pode mostrar para essa sorteia. câmera? Olha aqui, o garotão. Esse é o meu 4º filho, Sobre a vida e viver. sobre a vida e o viver. Eu quero deixar um livro com a Leda, porque ela vai voltar para Cristalina. E o teu, como a gente vai se encontrar de novo, Tá. eu trago o teu, porque eu trouxe 3. Tá Mas bom. eu vou deixar um com a Leda, porque ela vai para longe. Tá E bom. o teu, que tá de casa, pertinho, eu já achei onde eu te acho. Aí eu trago pessoalmente quando a gente for fazer o sorteio. Pode ser? Claro. Não vai ficar tristinha, não? De jeito nenhum. Olha o que tá sobrando, não o que falta. De jeito nenhum. Obrigada. Pessoal, então, ó, repetindo aqui, quem entrar lá no meu direct, kalina.ligia, eu vou pegar o e-mail de vocês, a gente vai fazer uma sala no Zoom, vou convidar a Leda, Ricardo, vamos estar todos juntos. Quem não conhece o Zoom,
É uma plataforma de videoconferência, então webconferência, então a gente vai se reunir lá e a gente vai fazer o sorteio. Então, quantos livros, Ricardo? 2 livros. 2 livros do Ricardo, tá bom, gente? Quem gostou, entra lá, vai valer super a pena. Gente, gratidão, gratidão imensa. Leda, quer deixar um recadinho? Não, que realmente as pessoas possam viver isso. Tudo se resume em gratidão, né? Olhar para a sua vida, olhar para as coisas boas que te acontecem, vai mudar a sua forma de viver e de sentir essa felicidade, eu tenho certeza. É isso aí, mudar a ótica, gente. Gratidão, até terça-feira com a Camila Moraes, doutora Camila Moraes. Vamos falar aí, dando continuidade aos assuntos aí sobre depressão. Então, até terça-feira.